Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando dos recentes ataques à usina nuclear de Zaporizhia. A Rússia afirmou que a Ucrânia atacou a usina 3 vezes domingo, exigindo que o Ocidente responda sobre esses ataques. A Ucrânia, por outro lado, negou qualquer envolvimento nesses ataques. Mas o que sabemos é que a própria Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que houve ataques no local. Você pode estar pensando, mas ataque acontece todo dia? Bom, gente, estamos falando da maior usina nuclear da Europa, localizada a apenas 500 quilômetros de Chernobyl, onde aconteceu o pior acidente nuclear da história em 1986. Então, as preocupações são legítimas e vocês podem imaginar a tensão e os riscos envolvidos. Essa usina de Zaporizhia é enorme, possui 6 reatores soviéticos de água pressurizada. Na verdade, 5 deles estão desligados, mas um ainda está em shutdown quente, apenas para aquecimento. Ou seja, tem muito material nuclear radioativo naquele lugar. Mas o que aconteceu exatamente no domingo? Bom, de acordo com a corporação nuclear russa, a Rosatom, houve 3 ataques com drones ucranianos. Primeiro ferindo 3 pessoas perto de um refeitório, depois atacando uma área de carga e, por último, o domo do reator 6. A questão, gente, é que estamos falando de confrontos em torno de uma instalação nuclear e ninguém assume. Ficam acusações cruzadas de ataques. A Agência Internacional de Energia Atômica já vinha alertando para os perigos constantes à segurança nuclear daquela região. É uma situação realmente crítica, com potencial para uma catástrofe em larga escala se não houver contenção imediata dos confrontos militares perto da usina. Para aqueles que ligavam para a namorada de orelhão, a memória de Chernobyl ainda é muito viva. E erros como esse são injustificáveis para quem conhece a história. Eu acho que já passou da hora de aprendermos com as tragédias do passado. Mas parece que não é só com esses ataques que a Rússia está preocupada. Eles estão incomodados com a presença militar dos Estados Unidos no Japão. Segundo o Kremlin, essa questão sempre foi um empecilho para que Moscou e Tóquio cheguem a um tratado de paz definitivo. E olha que estamos falando de uma intriga que vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, vai se encontrar com o presidente Biden nos Estados Unidos nessa semana, numa visita de Estado que não acontecia há 9 anos. A pauta é reforçar os laços de segurança e econômicos entre os dois países. Eles devem discutir cooperação em equipamentos de defesa e até uma possível atualização na estrutura de comando militar americano no Japão. E é aí nesse ponto que o Kremlin fica incomodado. Kishida, que anda pressionado internamente, vai ser recebido com toda a pompa nos Estados Unidos. Bandeiras japonesas já enfeitam os postes de Washington e um suntuoso jantar na Casa Branca com cerca de 200 convidados está programado. E aí, na quinta-feira, ele se tornará apenas o segundo líder japonês a discursar em sessão conjunta do Congresso americano, isso depois de seu antecessor assassinado, Shinzo Abe, ter feito o mesmo em 2015. Para os analistas políticos, essa visita é uma oportunidade de ouro para Kishida tentar reverter seus baixos índices de popularidade no Japão, antes da disputa por liderança em seu partido no próximo mês de setembro. Os Estados Unidos vão exaltar o Japão como aliado vital regional e global. E Kishida poderá se vangloriar pelas reformas de defesa que levaram o país mais longe do pacifismo do pós-guerra. Mas há uma nuvem pairando sobre o evento. A polêmica compra de 15 bilhões da siderúrgica americana US Steel pela japonesa Nippon Steel. Um negócio que, segundo alguns, está à beira da morte, depois de críticas do próprio Biden e de Donald Trump, seu rival nas eleições de novembro. Também paira uma preocupação japonesa de que, no eventual segundo mandato de Trump, ele possa buscar um acordo com a China potencialmente desestabilizador para a região, ou até retomar medidas protecionistas comerciais ou exigir mais dinheiro para a manutenção das forças americanas no Japão. Receios que alguns analistas e pessoas próximas ao ex-presidente consideram exagerados. O porta-voz russo Dmitry Peskov falou que essa aliança de fato de defesa entre Estados Unidos e Japão, com o poderio militar americano estacionado perto das fronteiras russas, sempre foi um empecilho para resolver o principal problema, fechar o Tratado de Paz. A Rússia, como sucessora da União Soviética, nunca assinou um tratado de paz que encerrasse formalmente as hostilidades com o Japão da Segunda Guerra. Aí tem aquela disputa territorial sobre as Ilhas Kurilas, que o Japão chama de Território do Norte. Em janeiro, o ex-presidente russo Medvedev disse que o Japão teria que abrir mão das ilhas se quisesse fechar o acordo de paz.
Claro que a presença das tropas dos Estados Unidos no Japão torna qualquer tarefa de convencimento do Japão algo muito mais difícil para a Rússia. Mas quando falamos de Ásia, as coisas são bem mais complexas do que apenas uma insatisfação russa com a presença dos Estados Unidos no Japão ou com o processo de remilitarização japonês. E não será apenas a visita de Fumio Kishida a Washington que vai movimentar os interesses. É isso mesmo, meus amigos e minhas amigas. Essa semana promete ser de intenso movimento diplomático em Washington, uma vez que o presidente Biden recebe não apenas o líder do Japão, mas também o das Filipinas. E o objetivo? Reforçar os laços econômicos e de defesa entre esses aliados. E vejam só, o objetivo é contrabalancear o crescente poder da China na região. Na quinta-feira, Biden terá um encontro bilateral com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, a quem recebeu em Washington no ano passado. Depois, Marcos se juntará a Biden e Kishida para uma cúpula trilateral que deve focar em conter as pressões chinesas sobre as Filipinas no disputado mar da China Meridional. Veja como o Kishida, na sexta-feira, definiu o encontro. A cooperação estreita entre Japão, Estados Unidos e Filipinas é crucial para uma ordem livre e aberta, baseada no Estado de Direito e para a prosperidade econômica na região. O Japão, aliás, já entregou radares de defesa aérea para as Filipinas no ano passado e negocia um acordo de acesso recíproco que facilitaria o treinamento de tropas japonesas por lá. No fim de semana, as Filipinas anunciaram que navios de guerra dos Estados Unidos, Japão, Austrália e do próprio país farão um exercício de um dia no mar da China Meridional nesse domingo, em apoio a uma região indo-pacífica livre e aberta. As autoridades americanas enfatizam que as interações na cúpula com as Filipinas vão além da defesa, com resultados consequentes em áreas como energia, segurança econômica e grandes projetos de infraestrutura. Falando com a imprensa, um alto funcionário da administração Biden disse o seguinte: é realmente um momento importante para ouvirmos das Filipinas que tipo de apoio podem ser mais úteis. Bom, gente, em relação ao Japão, essa ênfase no fortalecimento militar japonês tem sido uma pauta do governo de Kishida. Ele se comprometeu a dobrar os gastos com defesa para 2% do PIB, o que pode torná-lo o terceiro maior gastador militar do mundo. Lembremos que, apesar do crescimento baixo, o PIB japonês não é qualquer mixaria. Os planos incluem a aquisição de centenas de mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a 1.000 quilômetros de distância. Veja como Tóquio parece que quer virar uma página de sua história que se iniciou após sua derrota na Segunda Guerra Mundial, que foi selada com as 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Além disso, o Japão já se destaca como fornecedor de material bélico. O país também se tornou importante para os Estados Unidos como base potencial de produção de munições, incluindo os sistemas antiaéreos Patriot PAC-3 que serão exportados para a Ucrânia e por seus estaleiros, que estão se tornando fundamentais para o reparo de navios de guerra americanos. Há também expectativas que a cúpula Biden-Kishida aborde o futuro envolvimento do Japão no Pacto de Defesa Trilateral AUKUS entre Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Mas as autoridades e especialistas dizem que ainda há obstáculos, dada a necessidade do Japão de introduzir melhores defesas cibernéticas e regras mais rígidas para a proteção de segredos. Em meio à polêmica da Nippon Steel, autoridades americanas querem destacar outros investimentos japoneses nos Estados Unidos, como negócios em inteligência artificial, computação em nuvem, aviação e construção. Mas não é só em solo firme que estão os interesses japoneses. O espaço é outro foco, e nessa vibe o Japão espera pousar seu primeiro astronauta na Lua com o projeto Artemis dos Estados Unidos, que prevê o retorno de humanos na Lua até 2026, à medida que a competição com a Rússia e China também se intensifica nessa arena, ou seja, nessa nova corrida espacial. Parece que o que não faltam são assuntos para debaterem nessa cúpula. Bom, gente, mas agora vamos falar de um caso diplomático tenso que colocou o Equador em rota de colisão com o México e grande parte da comunidade internacional. O assunto é sério e acaba unindo estados e governos das mais variadas ideologias políticas. Isso acontece pelo fato de que certas regras do jogo, cristalizadas, inquestionáveis, quando quebradas, acabam trazendo potenciais danos para todos os jogadores, mesmo que momentaneamente um deles tenha se beneficiado. Mas do que eu estou falando? Bom, tudo começou quando o jovem presidente equatoriano Daniel Noboa ordenou uma operação policial para invadir a embaixada mexicana em Quito
e prender o ex-vice-presidente George Glass. Isso como parte da chamada guerra contra o crime que Noboa vem travando há 3 meses. Imagens mostraram policiais fortemente armados escalando os muros da embaixada. O diplomata mexicano Roberto Canseco foi derrubado no chão enquanto Glass, que buscou asilo naquela embaixada no fim do ano passado, era levado sob custódia. Canseco gritava indignado: "Isso não pode estar acontecendo, é loucura! Estou preocupado, eles podem matá-lo", é claro, referindo-se a George Glass. A reação foi praticamente imediata. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se manifestou alarmado com a violação da inviolabilidade diplomática, que, segundo ele, coloca em risco as relações internacionais normais. E vejam só, a Argentina do presidente Milei, que vinha colaborando com Noboa na guerra ao crime, exigiu total observância do direito internacional. O Uruguai, que, como sabemos, está sob o governo conservador de Lacalle Pou, também se manifestou lamentando profundamente o ataque. O presidente chileno, Gabriel Boric, foi mais um que condenou a ação, classificando como uma inaceitável infração à soberania mexicana. Você deve estar querendo saber se o Brasil se manifestou, né? Sim, o Itamaraty repudiou veementemente o que chamou de clara violação de convenções sobre asilo diplomático. Mas não podemos deixar de comentar que a situação de tensão entre Equador e México não começou ontem. O cerne da questão é a recente declaração da embaixadora mexicana no Equador como persona non grata. Isso é um termo bem sério na diplomacia que basicamente significa que a pessoa não é mais bem-vinda no país. A raiz do problema foi alguns comentários feitos pelo presidente do México sobre as eleições equatorianas de 2023. É importante a gente salientar que aqui nós estamos fazendo uma observação sobre o ponto de vista jurídico. E o ponto de vista jurídico deve ser considerado como as regras do jogo. A invasão da Embaixada do México em Quito pode ser enquadrada como violação das convenções internacionais, incluindo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Essa convenção estabelece a inviolabilidade das missões diplomáticas, garantindo que elas não podem ser invadidas ou sujeitas a qualquer forma de intrusão ou dano pelo Estado receptor, a não ser que é autorizado por ele. Isso, gente, sem falar na Convenção Americana sobre Asilo Diplomático de 1954. Essa convenção reforça os princípios da inviolabilidade das missões diplomáticas, assegurando que Estados-membros respeitem o direito de asilo em embaixadas e missões diplomáticas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.